Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere a função f definida por f de x igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado na x e representada em um sistema de coordenadas cartesianas Entre os gráficos abaixo, o que pode representar a função f é... Bom, aí tem que identificar qual gráfico melhor, né, representa aquela função ali. A minha primeira preocupação é verificar o que? Corte nos eixos. Verificar se a função tem corte nos eixos. O primeiro corte que eu vou fazer é o corte no y. Então, olha só, vou pensar assim, ó, a função f é dada por f de x igual 1 menos 5, que multiplica 0,7 elevado ao expoente x. Então, olha só, o corte no y, se é que ele existe, o corte no y é realizado, ele acontece quando o x for igual a zero. Em cima do eixo y, o x vale zero. Então, eu vou transformar o x em zero para ver o que acontece. Então, f de zero igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado na zero. E aí o f de zero é igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado na zero dá 1. F de zero é igual a 1 menos 5 vezes 1, 5. E o f de zero é igual a menos 4. O que significa isso? Que o corte no y é no menos 4, ou seja, na parte negativa, é abaixo, é na parte de baixo. E aí eu já olho para as alternativas e verifico onde é que eu tenho algum gráfico que não corta o y embaixo. A letra A está cortando o y embaixo. Então, letra A fica. Tá aqui, ó. Letra B já está eliminada, porque o corte é feito aqui em cima. Então, já não está cortando embaixo. Letra B está eliminada. Letra C fica, porque o corte está feito embaixo. Letra D, corte no Y, olha só aqui em cima, está eliminada. E letra E também fica, porque é corte aqui embaixo. Então, eliminei duas só pelo corte no Y. Então, fiquei com A, C e E disponíveis. Eu poderia pensar também no formato dessa função, né? Uma função exponencial com base entre 0 e 1. Olha só, a base é 0,7. Como essa base é um valor entre 0 e 1, eu sei que o formato dela é decrescente. Ela é assim, ó. Por outro lado, ela está sendo multiplicada por menos 5, por um valor negativo. Então, ela vai inverter a concavidade e ela fica com esse aspecto. E aí está feito, né? Eu procuro uma função que tenha esse aspecto e que corte o y na parte de baixo. E isso só pode ser aonde? Na letra A. Tá? Então, isso é um jeito aí simplista de resolver a questão. Bom, mas eu vou adiante, tá? Eu vou ainda seguir com os raciocínios aqui mais algébricos. Então, eu vou pensar assim, ó, se eu já fiz o corte no y, vou verificar agora o corte no x. Bom, o corte no x, então eu faço o contrário. Agora, o y é que é igual a zero. Então, a função fica assim, ó. O f de x será zero, então 0 igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado na x. Então, fica esse 1 vem para cá, menos 1 é igual a menos 5
vezes 0,7 elevado na x. Menos 1, esse menos 5 faz aquela falsa passagem, né? Fica dividindo. Isso é igual a 0,7 elevado na x. Menos com menos dá mais. Aí eu fico com 0,7 na x igual a 1/5. Para melhorar um pouco mais, 0,7 na x igual a 1/5, que é 0,2. Então observa que eu tenho um 0,7 elevado a alguma coisa e está diminuindo para 0,2. Como a base é um número entre 0 e 1, é 0,7, quando eu elevo num valor maior que 1, diminui. Deixa eu te explicar isso aqui. Normalmente, quando eu tenho uma base, vou usar esse espaço aqui, por exemplo, se eu pego 2 e elevo na 5, ele dá 32. Se eu pego 2 e elevo na sexta, ele dá 64. Quer dizer, quanto mais eu vou elevando, maior ele vai ficando. Mas quando a base é um valor entre 0 e 1, por exemplo, 0,5, que é 1/2, 0,5 ao quadrado é o mesmo que 0,25. E 0,5 ao cubo é o mesmo que 0,125. Ou seja, quanto mais eu elevo um número com base entre 0 e 1, menor ele vai ficando. Então, olha só, 0,7 eu elevei num x e ele ficou 0,2. Então, esse x tem que ser maior que 1. Esse x, portanto, tem que ser maior que 1, é um valor positivo. Então, x é maior que 1. Esse x é um valor positivo. Ou seja, o corte no eixo x é numa parte positiva. E aí eu elimino a C também, que a C estava no páreo, olha só, aqui o corte atrás, já não pode ser também, eu elimino a letra C. E elimino também, a letra D já estava, né? Então eu elimino a letra C, eu fico entre A e E. Pelo aspecto da função letra A, né? Mas como que eu posso eliminar também essa letra C? Como eu posso me livrar dessa letra C? Bom, observe que a letra, aliás, a letra E. A letra E tem esta parte aqui, da função, que está sendo um movimento decrescente. Então, o que eu vou pensar? Olha só, para eu eliminar, para eu tirar da cabeça que essa letra E pode ser a resposta, eu posso pegar um valor de x negativo aqui, para ver o que acontece. Então, por exemplo, x igual a menos 1. Então, deixa eu fazer aqui, colocar a lei f de x é igual a 1 menos 5, que multiplica 0,7 elevado na x. E aí eu vou atribuir x um valor negativo, menos 1. Então, f de x igual, ou f de menos 1, é igual a 1 menos 5 vezes 0,7 elevado a menos 1. F na menos 1 é o meu y, igual a 1 menos 5 vezes 0,7 na menos 1, olha só aqui de canto, é 7 décimos na menos 1. Isso é a mesma coisa que 10 sétimos a 1. Então, isso aqui é o mesmo que 10 sétimos. Então, f na menos 1 é o mesmo que 1 menos 5 vezes 10, 50. 50 sétimos. Resolve isso. Menor denominador comum, né? 7, 7 por 1, 7 vezes 1, 7. Menos 7 por 7, 1 vezes 50, 50. Está me dando aí menos 43 sétimos. Qual é a conclusão que eu chego? Que quando eu tenho um valor negativo aí,
está me resultando um valor de y, quando o x foi negativo, eu tenho um y também negativo. Então, mais uma vez confirmando, olha só, aqui, ó, menos 1, y negativo. Mas aí ainda tem mais uma deixa, né? Porque o cara pode ser chato, pode pensar, tá, professor, mas se for aqui, ó, se o valor menos 1 tiver por aqui, ó, também está dando um valor negativo aqui embaixo, ó. E aí, como que eu vou saber? Bom, aí eu vou analisar. Olha só, pensa que aqui eu tenho o expoente menos 1. Se o expoente fosse mais negativo, se o expoente fosse x igual a menos 2, o que ia acontecer? Em vez de ficar com 10 sétimos aqui, ó, vai ficar com 149 avos. Quer dizer, isso aqui vai aumentando cada vez mais, ó. Se o x vai ficando mais negativo, menos 2, menos 3, menos 4, isso aqui vai aumentando. Por quê? Porque o negativo faz com que inverta a base. Quando inverte a base, tu vai ter um número maior em cima. E elevando cada vez mais num valor maior, tu vai tornar com que essa potência fique cada vez maior. Então, tu terá 1 menos alguma coisa cada vez maior. Ou seja, vai ficar cada vez mais negativo. Então, se eu tenho sempre 1 menos alguma coisa cada vez maior, vai ficar um resultado cada vez mais negativo. Ou seja, é o que está representado aqui, ó. Cada vez mais negativo, essa perninha descendo cada vez mais. E aí, com certeza, confirma letra A para esse gráfico. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.